Fala, abaixonáticos, abaixonáticas e demais cinespectadores. Então sejam muito bem-vindos aqui à minha crítica aprofundada do 6º episódio da 8ª temporada de Game of Thrones, O Trono de Ferro, o episódio que finaliza uma das melhores séries da história e muita gente tem ficado muito frustrada com esse final. Então eu vou abordar aqui um pouco do porquê, na minha opinião, isso tem acontecido e todos os demais aspectos do episódio. Já deixem nos comentários se vocês gostam desse tipo aqui de interação direto na webcam, ao invés das câmeras tradicionais, que eu tô pretendendo usar ele um pouquinho mais por causa desse microfone aqui, que é muito melhor. E claro, não se esqueçam de me seguir lá no Twitter, no @abaixo da crítica, que eu comento muito mais também sobre filmes e séries e interajo com vocês. Então fiquem aí, claro, com a minha crítica aprofundada de Game of Thrones. Bom, abaixonáticos, então vamos aqui finalmente à nossa última crítica aprofundada de Game of Thrones, agora, claro, falando do 6º episódio da 8ª temporada, O Trono de Ferro. Bom, tenho certeza que boa parte das pessoas está aqui para conversar sobre o roteiro desse episódio e também dessa temporada. Não se preocupe, chegaremos lá. Mas não posso deixar de pontuar sobre a direção e atuações desse episódio também. Um dos motivos da minha frustração com alguns dos pontos da 8ª temporada de Game of Thrones advém justamente do contraste entre a excelência visual e técnica apresentada e a história que não consegue entregar uma conclusão satisfatória ao estabelecido anteriormente. No caso desse episódio, por exemplo, temos algumas das imagens mais fantásticas de toda a série, como a imagem do Tyrion ajoelhado na literal ruína dos seus irmãos, Daenerys caminhando com suas asas de dragão antes de dar um discurso aos Imaculados, Drogon encarando o Jon Snow e também Drogon destruindo o Trono de Ferro. A edição e a trilha sonora também fazem o máximo para nos levar ao impacto emocional nesse fim de jornada, desde a ligação entre os diversos Starks através de uma edição super inteligente, ligando as jornadas distantes, até mesmo ao uso dos diversos temas musicais encontrados ao longo da série em vários momentos estratégicos emocionalmente. Mas claro, nada disso no final das contas é tão importante quanto o fato de nos conectarmos ou não à história que é fechada por esse episódio. Nas performances, preciso tirar alguns segundos para parabenizar nosso eterno Tyrion, Peter Dinklage. Depois de quase 2 temporadas sendo obrigado a tirar leite de pedra, ele finalmente pode mostrar novamente a sua inteligência verbal, mesmo que até certo ponto. Finalmente conseguimos enxergar novamente o grande jogador de Westeros ao invés de um conselheiro vaidoso e tolo. Também é válido parabenizar Sophie Turner, Emilia Clarke e Kit Harington. Apesar do desenvolvimento dos seus respectivos personagens ter sido alterado drasticamente na 8ª temporada, eles conseguem vender cada nuance e inflexão emocional dentro dos seus arcos. O que falta de sutileza e complexidade em várias partes do roteiro sobra na atuação deles. Finalmente chegamos talvez ao ponto mais interessante dessa crítica, o roteiro. Afinal, por que Game of Thrones frustrou a tantas pessoas no seu finale? Para mim a questão é razoavelmente evidente, se dando por 2 pontos principais: a quebra da lógica interna estabelecida no universo até o momento e o desenvolvimento dos personagens, ou melhor dizendo, o abandono dele. Sobre o primeiro desses pontos já conversamos bastante, especialmente na crítica aprofundada do episódio anterior, mas vamos aqui novamente. Mais uma vez temos desafios desnecessários ao senso comum previamente estabelecido em Game of Thrones. Por exemplo, Jon Snow no início do episódio encontra o Verme Cinzento executando vários soldados Lannister nas ruas de King's Landing. Ao falhar na missão de evitar que isso aconteça, ele se dirige até o local onde Daenerys se encontra. De alguma forma, entretanto, quando Jon Snow chega lá, o Verme Cinzento já está presente. Teria ele também herdado os poderes de teleporte da Arya Stark? Ainda nesse momento do episódio, observamos vários milhares de Imaculados de Dothraki aguardando o discurso de sua rainha. Dado que vimos nos episódios 3 e 4 dessa temporada, a única conclusão que eu posso chegar é que esses soldados têm poderes de clonagem. Esse momento não só quebra a imersão do espectador de forma boba, ele também tira o impacto de um potencial momento demonstrando o quão louca a Daenerys está. Imagine que naquele momento a gente tivesse o mesmo discurso dado pela Daenerys, mas ao invés de alguns milhares de soldados a gente visse algumas dezenas. Claramente nossa percepção sobre a psique da personagem seria completamente distinta naquele momento. Para finalizar a sequência, ainda temos um momento que me incomoda muito, que é a Daenerys condenando o Tyrion por algo que seria virtualmente impossível ela saber. Como que a Daenerys sabe que o Tyrion não somente liberou o Jaime, mas que o Jaime e a Cersei estão mortos? Afinal, o Tyrion é quem descobre os corpos, não é mesmo? Para mim é realmente difícil engolir uma questão que os Imaculados de baixo escalão que estavam guardando a tenda do Jaime teriam alguma motivação para procurarem sua rainha e denunciarem o Tyrion, especialmente pelo fato de que nenhum soldado saberiam que o Jaime foi de fato libertado, dado que o Tyrion deu a eles a ordem de descansar. Isso depois de uma vitória da Daenerys no episódio, que diminuiria ainda mais qualquer intenção dos soldados de denunciarem a mão da rainha. Outro ponto que me incomoda bastante é a facilidade com que o Jon Snow se encontra com a Daenerys sozinho e armado.
Não custava nada termos uma cena de 2 minutos com a Daenerys liberando seus seguranças da Sala do Trono, afinal ela estaria sendo protegida pelo Drogon. Isso inclusive traria um significado completamente distinto ao dragão deixar o Jon Snow passar depois de encarar, aumentando consideravelmente a tensão da cena seguinte. Eu também acho difícil de engolir que depois da morte da Daenerys, os Lords e Ladies de Westeros seriam persuadidos a aceitar Brandon Stark como rei. Isso porque boa parte deles não tem a menor noção dos poderes do Corvo de Três Olhos, e o Tyrion não tenta convencer ninguém disso. Uma conclusão muito mais lógica daquele discurso fantástico do Tyrion seria a Yara Greyjoy e o Príncipe Martell seguirem a deixa da Sansa e também declararem independência dos seus reinos. Afinal, Pike e Dorne são outras duas regiões historicamente livres dentro de Westeros, sendo inclusive Dorne o único dos reinos não conquistado por Aegon I. Isso tudo sem nem levar em consideração a imensa boa vontade dos Imaculados de aceitarem essa decisão e não só matarem Jon Snow. Essa conclusão me irrita especialmente por não ser coerente nem com o simbolismo do próprio episódio. O Trono de Ferro é derretido por Drogon, mas a monarquia é restabelecida prontamente 15 minutos depois no episódio. Os Imaculados impiedosamente executavam os soldados Lannister, mas apenas prendem o Jon Snow em um segundo momento por um crime que na cabeça do Verme Cinzento deveria ser o mais grave possível. Eu nem vou entrar a fundo aqui em como a Arya Stark, a heroína da Longa Noite, a Sansa Stark como Rainha do Norte, ou até mesmo a Yara Greyjoy ou o Príncipe Martell seriam melhores candidatos ao trono em relação ao Brandon Stark, isso na percepção, claro, interna dos Lords e Ladies de Westeros. Todas essas quebras de lógica interna da série têm um causador comum, ao meu ver: a busca da subversão pelo mero prazer da surpresa, sem respeitar o que foi previamente estabelecido ao longo da série. Esse mesmo fator também impacta diretamente o desenvolvimento dos personagens, o segundo grande ponto negativo aqui do roteiro nessa 8ª temporada. Começando mais uma vez pela Daenerys, como eu já disse algumas vezes, a conclusão no arco dela não é o que me incomoda em si, mas a maneira como chegamos até ele. Passamos de uma personagem com boas intenções e com lapsos de potencial tirania, como são os casos que o Tyrion pontua na sua interação com o Jon Snow nesse episódio, para uma genocida. Nos dar pistas e prenúncios não é o mesmo desenvolver uma personagem. O que ocorre aqui é um conflito direto entre o desenvolvimento dado a Daenerys até a 7ª temporada, ou seja, por volta de 60 episódios, e a progressão que ocorre especialmente na 8ª temporada de Game of Thrones. A virada da personagem parece brusca aos meus olhos, porque, como já diria Robert McKee no seu livro Story, conhecemos um personagem pelas suas decisões, não pelos seus pensamentos. Nesse sentido, qual foi a motivação para Daenerys decidir realizar um genocídio? O episódio deixa entender que ela faz aquilo apenas para contrariar a Cersei, que tenta usar os inocentes de King's Landing como um escudo. Ah, Pedro, mas como isso poderia ter sido feito de forma diferente? Tínhamos apenas 6 episódios, eu já ouço vocês dizendo. Uma sugestão que eu gosto muito foi me passada pelo meu amigo Gilberto. Imagina o seguinte, que na cena de execução da Missandei a gente visse não só a Cersei, o Montanha e os soldados Lannister, mas também o povo de Porto Real atrás da muralha. Antes de dar a ordem de execução da Missandei, Cersei diria algo para Daenerys no seguinte efeito: já que você se vê como a rainha do povo, vamos deixar o povo decidir. Então a Cersei perguntaria: é com vocês, devemos ou não executar a conselheira da Rainha dos Dragões? O povo então clamaria pela execução, no verdadeiro estilo Jesus versus Barrabás. Dessa maneira, quando a cabeça de Missandei batesse na areia, cairia também a boa vontade de Dany com Westeros, já que o povo dali é conivente com as barbaridades cometidas pela Cersei. Isso seria a maneira mais eficiente de Game of Thrones fazer o que faz melhor, subverter expectativas sem quebrar a lógica interna da história. Na descrição desse vídeo aqui eu vou deixar 2 ótimos vídeos explorando como isso é feito em outros episódios exemplares da série, como é o caso do Casamento Vermelho e na Batalha do Oberyn com Montanha. Voltando ao episódio em si, essa quebra do zoom da Daenerys também prejudica diretamente ao personagem do Jon Snow, que é apresentado com um dilema que não parece nada demais para a plateia. Como eu disse anteriormente, o público se conecta com as decisões tomadas pelos personagens, especialmente quando são decisões que não têm volta, decisões que mudam o status quo permanentemente, decisões definitivas no arco dos personagens. No contexto da 8ª temporada, a decisão do Jon matar a Daenerys não apresenta um final agridoce, rodeado de dúvidas e conflitos, mas sim uma obviedade. Se a Daenerys tivesse atacado somente a Fortaleza Vermelha depois do soar dos sinos, matando alguns inocentes que tinham sido colocados ali pela Cersei, ao invés de ativamente procurar um genocídio, o discurso do Tyrion pro Jon teria muito mais peso. Na cabeça do Jon ficaria um verdadeiro dilema. Estaria o Tyrion colocando peso demais na morte de seus irmãos, ou a Daenerys atacar a Fortaleza Vermelha com inocentes dentro seria uma verdadeira atrocidade evitável? No episódio em si, esse conflito não existe, pois o Jon era tão contra o massacre de King's Landing que tentou evitar inclusive a participação de seus soldados nortenhos, chegando até mesmo a matar um estuprador tentando vitimar uma cidadã de Porto Real. A conversa de Jon com a Daenerys e seu resultado não são uma surpresa, portanto, mesmo com os diálogos apresentados tentando nos convencer disso. Afinal, a Daenerys e o Tyrion usam basicamente o mesmo argumento, de que o Jon Snow sabe o que é a coisa certa a se fazer, obviamente partindo de pontos de vista diferentes.
O momento que era para ser a culminação de como Game of Thrones subverte clichês de fantasia se torna um mero maniqueísmo barato, o mocinho da série matando a vilã. Assim sendo, podemos observar que o último episódio de Game of Thrones é construído como o final da 8ª temporada, e não como o final da série em si. Os arcos dos personagens e o desenvolvimento trazidos ao longo das primeiras 6 temporadas não condizem com o que acontece por aqui. A lógica estabelecida previamente pela série é trocada por uma busca obsessiva por surpreender o público em qualquer oportunidade possível. Como eu já disse no meu vídeo de primeiras impressões, mesmo que o final trazido nos livros por George R. R. Martin seja virtualmente o mesmo que a gente viu aqui, ele virá através de um desenvolvimento dotado de nuances e complexidades, não de viradas bruscas no meio de uma correria frenética e cheia de conveniências, como trazido aqui por Weiss e Benioff, infelizmente. Então é por isso que Game of Thrones acaba sendo, no seu final, frustrante. Então é isso aí, espectadores. Se gostaram do vídeo, clique na marcadora para se inscrever no canal, se tornem abaixonados ou abaixonadas, vão fazer parte da crítica. E claro, não deixem de conferir também o meu curso de crítica de cinema. Tem apenas 9 vagas restando na segunda turma. Então, tá o primeiro link aqui na descrição com todos os detalhes desse curso. Então é isso, YouTube. Até a próxima.